crerão. Amém? Então a gente precisa do milagre. E o milagre não é só físico, amém, amadas? O milagre também é na alma, é emocional. Não é só físico que Deus quer curar. Não é só a enxaqueca, como a Aline, mais uma outra, Fascite plantar, né? Meu Deus, até o nome é difícil. Então não é só a cura física que Deus quer. Deus quer a cura emocional também, hein? E aí envolve os nossos traumas, dores, sofrimentos que a gente viveu no decorrer da nossa infância. Em setembro, Deus me deu um sonho, uma pessoa famosa. Quem conhece o Brando Borges? Todo mundo conhece o Brando Borges aqui, né? Só que sonhar com uma pessoa famosa não quer dizer que você vai se conectar àquela pessoa famosa. Mas quando você sonhar com uma pessoa famosa, é porque Deus vai te conectar a alguém que vai abrir uma porta nova na sua vida. É um projeto novo que está nascendo, é algo novo que Deus está fazendo. Eu estudo interpretação de sonhos, tá? Tanto inconsciente quanto profético. E aí eu disse para o Senhor, e agora, Senhor, o que é de novo que o Senhor tem, né, para a minha vida? Quem que eu vou me conectar de diferente que vai trazer um projeto novo na minha vida? E aí eu comecei a orar. E nesse período, Deus trouxe uma pessoa que me falou, do dia tal até tal dia, alguém vai se conectar a ti. E quando essa pessoa se conectar a ti, aceita o que ela está te falando, porque é do Senhor. Aí eu disse, bom, tive um sonho, essa pessoa está falando isso, vou ficar ligada. No período que a pessoa falou, uma editora entrou em contato comigo. Quando essa pessoa entrou em contato comigo, eu tive a certeza que era um projeto novo, algo novo que o Senhor tinha para a minha vida. E ali ele me ofereceu um projeto para escrever um livro em coautoria. No caso, são várias mulheres, né? No caso, nossa turma são 13 mulheres, e cada uma escreve um capítulo. E eu senti que era do Senhor. E aí eu disse para o Senhor, o Senhor me manda um projeto desse, bem na hora que eu não tenho. É assim, viu? Deus testa a nossa fé. Aí eu disse para o Senhor, e agora? Como é que eu vou entrar nesse projeto? Não tem condição. Não deixe uma mão te limitar. Não deixe o dinheiro te limitar. E aí Deus disse assim para mim, chama a fulana, que a fulana vai te ajudar. E a fulana me ajudou. Também. Uma pessoa que tem um coração muito bom. E aí, eu escrevi o capítulo do livro, o capítulo já está para ser impresso agora, o capítulo não, o livro todo já está pronto, já foi para impressão. E dia 23 agora eu vou a São Paulo para fazer o lançamento. E aí dia 29 aqui, nós vamos fazer o lançamento do livro no sábado, aqui na igreja. Amém? Apóstola, o que o livro tem a ver com um projeto novo? É você escrever a sua história. É você poder escrever aquilo que Jesus fez na sua vida. E outras pessoas lerem. Quantas pessoas vão ler esse livro? E o mais lindo é que por eu ser Aline, glória a Deus pela minha mãe, por ter colocado esse nome como A, eu fui o primeiro capítulo. Então todo mundo que abrir esse livro não vai fugir do meu capítulo. Amém, amado? Mas é o primeiro que nós vamos ler.
Deus ele é perfeito. Aí eu contei um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida desde que eu fui a Israel. Apóstolo, você não fala de Israel para dizer que foi em Israel. Mas todo crente tem que ir em Israel. Não é uma questão de ego. Quem vai a Israel, primeiro, vai por fé. Segundo, quem consegue ir a Israel, porque por fé não é todos que têm fé, porque eu conheço muita gente que tem dinheiro e condições e não vai. Quem consegue ir é transformado, porque anda dentro da Bíblia. Então a minha cura começou lá. Aí depois eu tive um outro episódio em Brasília que me despertou a me entender, a entender por que eu tinha certos comportamentos, a entender por que eu agia de certa forma, o porquê que certas coisas aconteceram comigo. E aí eu comecei um processo de oração. Repita comigo: oração. Não existe vida com Deus sem oração. E hoje o que nós vamos falar aqui? O problema não é orar. O problema é você orar, 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 orar e nunca ver resposta. Só que isso faz parte da caminhada com Deus. Eu orei 1 ano sobre isso para Deus me responder. Sabe que é 1 ano orando por uma coisa até Deus falar comigo. Vocês acham que ele não poderia ter falado no primeiro dia? No primeiro dia que aconteceu a situação lá, depois vocês vão ler o capítulo, eu não vou falar, porque daí vocês vão ler. Ele já não poderia ter me respondido no mesmo dia: ó, filha, aconteceu isso contigo por causa disso, disso e disso. Poderia ter falado, mas por que Deus não fala? Por que Deus não fala? Porque Ele quer criar relacionamento conosco. O problema é que a gente vive na geração ensine hoje. Quem conhece a geração ensine hoje? Bota dentro do micro-ondas, 3 minutos está pronto. Só que é uma comida que não tem nutrição nenhuma. Você corre o risco de lá nos 40, 50 anos não ter mais rim, porque é sódio puro, corante puro. Vai te matar se você comer todo dia desse miojo. Amém? Por isso Deus demora para nos responder. Porque tem que ser trabalhado. E quando Ele dá, a gente tem que dar valor. Então eu orei 1 ano por isso, até que Deus me respondeu. E Deus me respondeu pronto? Não. Ele não respondeu pronto. Presta atenção aqui, amados. Ele não respondeu pronto. Sabe o que Deus me deu? Um ensino. Eles vão adquirir conhecimento, vai estudar. E eu fui estudar, fui adquirir conhecimento. E tudo o que eu estava buscando em oração, todas as respostas que eu estava buscando em oração, estudando e fazendo o que o curso pedia, eu encontrei as respostas. Me pergunte como? Como? Deus transforma vidas trabalhando. Talvez comigo foi de um jeito, contigo vai ser de outro, mas às vezes a gente ora e não vê resposta. E é isso que a gente vai falar hoje.
Jesus. Amém? Ele recebeu a notícia. Quem que estava enfermo? Quem que conhece a Bíblia? Quem é que estava enfermo? Mandaram avisar Jesus e Jesus não foi. Lázaro veio para fora. Imagina as irmãs de Lázaro. As irmãs de Lázaro, Marta, Maria e Lázaro, eles eram muito amigos de Jesus. Pensa vocês nos amigos que vocês têm, aqueles amigos assim, ó, amigo que você pode contar. Pensa naquele amigo que você pode contar, assim, olha, se der zebra, eu posso contar com aquela pessoa. Era assim que Marta, Maria e Lázaro pensavam sobre Jesus. Se der problema, Jesus vai ajudar. E hoje é nós assim também. Se der problema, quem a gente recorre? Jesus. E foi o que eles fizeram. Só que o que Jesus fez? Não foi. O que nós pensaríamos se o nosso amigo não fosse nos ver? Ele tem a solução do nosso problema. E a gente mandasse chamar ele. E ele não fosse. A gente ia se sentir abandonado, desamparado, rejeitado, traído. Na verdade, ele não era meu amigo. Na verdade, era qualquer coisa, mas não era meu amigo. Porque se fosse meu amigo, ia estar aqui. Na hora boa e na hora ruim. Não é? A gente não pensaria assim? Vocês acham que Maria, Marta e Lázaro não pensaram a mesma coisa? Vai, esse que dizer que era nosso amigo. Imagina se fosse inimigo. Você já orou, buscou, chorou e tudo que você ouviu foi o silêncio? Eu tenho inúmeras experiências disso. Muitas. Até hoje isso ainda acontece. Seja bem-vindo ao Evangelho. O Evangelho não é fácil. O Evangelho ele nos transforma. Ele nos molda. Ele molda nosso caráter. Ele transforma a nossa forma de agir, de falar, de pensar. E aí a gente pensa de um jeito, a gente age de um jeito, a gente é de um jeito e a gente quer que Deus seja igual. Esses dias eu estava ouvindo ainda uma pessoa muito sábia falar e ela disse assim: o problema não é Deus, nem a religião. O problema é o homem que criou um Deus segundo a sua semelhança. Só que ao contrário, Deus criou o homem à sua semelhança, à sua imagem. E o que a gente quer? A gente quer criar um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança. Faz do jeito que eu quero, a hora que eu quero, da forma que eu quero. Dá para fazer até um corinho, né? Fazer até um corinho de fogo. Mas só que Deus não é assim. Deus não faz do nosso jeito, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Ele vai cozinhar nós. Será que realmente é o que tu quer? Por que ele levou um ano para me responder sobre uma cura que eu estava buscando? Será que realmente eu queria ser curada? Nem todos. No meio do ano, nós resgatamos uma pessoa. E essa pessoa veio com o propósito de sentar, de ser curada. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa sumiu, que a gente não achou maneira massa. Porque na verdade não queria cura. E tá tudo bem, você não é obrigado a querer a cura. Mas se você desejar ela, você querer ela e você buscar ela, Deus vai curar.
Mas a emoção, mexer na dor, vasculhar aquilo lá que está guardado, está bem guardado lá, está quietinho, né? De vez em quando aparece, dá uns BO, que nem deu lá em Brasília, na minha vida, deu BO, aí, né? Mas é de tempo em tempo, aí eu podia ter deixado guardado, não podia, mas eu disse, não, Senhor, tem alguma coisa errada. Isso não, uma pessoa normal não faz isso. Uma pessoa em sã consciência não faz isso. Então tem algo aqui que precisa ser mexido. E aí eu disse, Senhor, para mim eu faço tudo certo. Eu oro, eu jejuo, eu te canto a palavra. Não tem explicação, mas aí estudando tem explicação, amém? Mas para você ser curado, você precisa querer. E eu disse isso no propósito. A partir de agora, eu só vou entrar em um processo de cura com alguém que quer, de verdade. Porque a pessoa tem que querer, tanto cura quanto libertação. A pessoa tem que desejar. E eu sou uma pastora, quero que se a pessoa chegar para mim e dizer, eu quero ser curada, eu quero ser liberta, tanto. Eu pego a mão e faço um processo. Amém? Mas eu disse com vocês, a partir de agora, eu só vou fazer isso se realmente eu ver e ter certeza que isso aqui é. Porque ninguém veio pegar na minha mão. Ninguém veio pegar na minha mão e dizer que está precisando de cura. No pior momento que eu passei, ninguém me amparou. Ninguém. Eu busquei. Claro que foi um despertar do Espírito. E eu obedeci o despertar do Espírito. Mas eu quis. Porque se eu não querer, se você não querer, nem o Espírito Santo faz. Amém, amadas? Então, quantas vezes a gente passa por isso e a gente olha e vê o silêncio? O silêncio de Deus machuca, mas também constrói. Porque esse silêncio vai te instigar a buscar mais. Aí ele vai te instigar a buscar de novo. E ele vai te instigar a buscar de novo, e a buscar, e a buscar. E quando você vê, você nem está mais tão focado naquilo, você já está criando um relacionamento com Deus. E aí quando você tira o foco daquilo, você explode. Quando você já está criando um relacionamento com Ele, você já está querendo mais Ele do que resolver o problema, aí você explode. Porque a intenção de Deus, amadas, não vai resolver o nosso problema. Primeiro, porque quando sai o risco, Ele resolve o problema, a gente sai correndo e abandona Ele. É sério que eu estou falando. Já vi muito isso acontecer. A pessoa pedir, daí Deus pega, tá. É sério. Nunca mais tu vê a pessoa. Nunca mais enxerga ela. Ela some. E não é isso que o Pai quer. O Pai quer que os filhos estejam com Ele, independente do que Ele possa oferecer. Amém? Vocês estão entendendo? Essa palavra é muito forte, amados. Principalmente se nós tivemos uma infância com um pai ausente. Por mais que tenha sido criado o pai dentro de casa. Porque tem muito na mente das pessoas que o pai ausente é o pai e a mãe que se separam, o pai vai embora, nunca mais volta, nunca mais aparece, sou. Não é só esse o pai ausente. Esse é o pai ausente, fisicamente e emocionalmente. Mas existe o pai ausente emocionalmente dentro de casa. Que poucos falam. Poucos falam desse pai que não dá fé, que não dá carinho, não dá amor, não ouve, não escuta, só trabalha. Poucos falam desse pai. E aí o que acontece? A gente se converte, a figura de Deus é pai, o nosso pai era ausente.
diálogo, o que acontece conosco com a referência de Pai Deus? Ausência e falta de diálogo. A primeira barreira que nós temos que quebrar é esta: ausência e falta de diálogo com Deus. Rompeu a barreira da ausência e da falta de diálogo, aí ele pode entrar mais profundo na nossa vida e ser a figura de pai para nós, amém? Deus pode estar calado, mas não está ausente. E aí, inconscientemente, a gente reflete em Deus o pai ausente da nossa infância. Por exemplo, eu cresci até ali meus 7 anos, mais ou menos, o pai e a mãe eram mais presentes em casa. Depois que nasceu a minha irmã, minha mãe começou a trabalhar. Então, o que aconteceu? Eu me vi sem mãe, porque a mãe cuidava de mim até os 7, e sem pai. Porque aí meu pai começou a cada vez mais se afastar, ele chegou com vícios, né, de álcool, e cada vez mais se afastar. Chegava sexta-feira, ele não vinha para casa, ele já ia para o quarto direto. Aí era sexta à noite, sábado de manhã, vinha meio-dia, à tarde ele já voltava para o quarto, era mais. À tarde ele voltava para o quarto, vinha só à noite, no outro dia, domingo de manhã, ele ia para o quarto, chegava do quarto, sempre trazia carne, coisa pra gente, a gente almoçava, não tinha diálogo, porque eu deitava, né? Mais pra lá e pra cá. Aí ele ia dormir, daí ele levantava, tomava banho, ia dormir de novo, no outro dia já ia trabalhar. Cadê o pai? Cadê o pai? Mas meu pai estava dentro de casa. Mas cadê o pai? Entendeu? Aí, além da ausência, tinha que lidar com a vergonha, porque daí eu era a filha do fulano, entende? Eu tinha que lidar com a humilhação, porque o vício antes era miséria, e na nossa casa era o que mais tinha, era escassez. Aí nós dependíamos do parente, que era dono do mercado, que era o parente rico, vender comida pra gente fiada, senão tinha que comer. Aí eu ficava em casa, cuidava da minha irmã. Imagina, Márcio, só, vamos botar ali dos 9 até a adolescência, até casar. Porque no dia do meu casamento, a minha mãe disse pra eles: tu não vai casar. Imagina se ele não tivesse lá também. Aí essa pessoa que ajudava, porque daí o meu pai, como a minha mãe, ele era uma pessoa, para nós ele era outra. Toda vez que eu tinha que ir lá na cadernetinha comprar, ele falava uma coisa aqui. Depois eu entendi por que eu não ia no mercado. Até vou no mercado. Mas por muitos anos era o cliente que mais odiava. Quem fazia compra da casa do almoço? Não gostava de mercado. Odiava. Porque toda vez que eu ia com aquela maldita caderneta, era maldita mesmo, era uma maldição, não era? Que Jesus nos libertou. Lembro como se fosse hoje de manhã, eu chegou para mim e disse assim: eu paguei fulano, disse, glória a Deus. Eu pegava aquela caderneta maldita, era uma caderneta maldita, eu ia lá comprar o que precisava. Aí, como eu era criança, eu queria comprar uma bolachinha, eu queria comprar um docinho. Sabe o que ele dizia comigo? O fiado é só para matar fome. Não é para comprar um prato besteira. Ele falava isso. Só que eu sempre fui muito fechada, muito calada, eu nunca falei isso para meus pais. Até para não incomodar, né? Eles precisavam. Se não fosse aquilo lá, porque seja, olha a mentalidade de responsabilidade, que não era vaidade. E aí, estudando, tem um autor que foi um dos que ajudou a fundar a psicanálise. Ele fala que uma criança exposta a responsabilidades antes do tempo é igual ao fruto que está lá na árvore. Ainda está verde, mas vem um
pica aquela fruta. Quando esse pássaro vem e pica aquela fruta ainda verde, ela vai amadurecer mais rápido e apodrecer no pé. Qual é o curso natural de um fruto? É ele crescer, amadurecer, ser colhido e ir para o destino final. Só que uma criança exposta a responsabilidades antes do tempo, ela amadurece antes do tempo e apodrece. Só que não é o físico que apodrece, é a alma. É a alma que apodrece. Aí eu comecei a entender essa coisa. Eu disse, não está explicado. Amém? Meus pais têm culpa, não é a situação. É a situação. Não é a forma que nós falamos, é a forma que os nossos filhos internalizam isso. Entende? E aí todo esse processo de descobrir tudo essas coisas foi dolorido? Foi. Muito. Até hoje, tem dias que eu chego na cadeira da minha terapeuta e digo, preciso estar aqui. Sou sincera, preciso vir mesmo. Daí eu lembro, preciso vir. Para eu atender alguém, eu tenho que ser atendida. Por isso que a pessoa que entra no ministério, sem ser preparada antes, ela pode morrer no ministério. Porque para eu falar, primeiro tem que sentar para ouvir. Para eu ensinar alguém, primeiro eu tenho que aprender. A gente não pode pular as etapas da vida. E o que a gente às vezes quer fazer no silêncio de Deus? Pular as etapas da vida. Pular os processos. Se esconder atrás das nossas dores. Eu falava, está tudo bem, está tudo certo. Imagina, fulano lá, eu pensava, né? Porque eu ministro desde os 19 anos, eu já atendo pessoas, sou líder. Então a mente imatura, o que pensava? Meu Deus, eu pensava, né? O que aconteceu com aquela pessoa? Nossa, eu não vivi nada. Pena que o que aconteceu com aquela pessoa. Eu minimizava a minha dor. Isso foi algo que eu aprendi também. Toda dor é uma dor. Seja do abandono, do pai ou da mãe que foi embora. Seja da humilhação. Como eu sofria do dono do mercado, era da família, o abençoado. Mas eu já perdoei. Perdoei numa terça-feira de intercessão aqui, ó. Glória a Deus, pode para mim. Não, já está. 18 anos de ministério, mano. De ministério não, de conversão. De ministério são 15. 18 anos de conversão. Eu achava que eu estava todo mundo lá. Mas numa sessão de um sonho que eu levei, eu descobri que eu ainda tinha raiva do fulano e das pessoas que tinham dinheiro na nossa família que podiam nos amparar e nunca nos deram nada. Nem na nossa porta bateram para dizer assim, fulano, está precisando de alguma coisa? Não, nenhum deles sumiram. A casa da minha mãe era cheia, porque a minha mãe começou a passar trabalho, nunca mais. Sumiram, porque a gente não... É assim. Só que eu não sabia que eu tinha tanta raiva dessa gente. E aí um dia aqui eu disse assim, 2 semanas, umas 2, 3 semanas depois que eu descobri, tá? Ainda fiquei. Eles não merecem perdão. Eles não merecem. Mas aí o dia da intercessão que eu disse, não, Senhor, eu conheço a tua palavra e eu sei que o mal é para mim, vai fazer para mim o mal
em vão, que eu sei que para Jesus eu não, se não tiver Jesus, mas eu tenho Jesus. Eu sei a verdade. Eu me perdoo, Senhor. E chorei igual uma criança aqui nesse altar, eu acho que uma meia hora. O apóstolo vinha para o lugar. Não dá. E chorei. Aquele dia eu saí assim, olha, com a minha alma lavada. Agora não tem mais nada, né? Eu tenho misericórdia, porque eles podiam ter plantado uma semente de generosidade e perder. Mas pelo menos hoje eles não podem encher a boca para dizer que não fizeram alguma coisa. Amém? Glória a Deus. São influências de Deus, amém? Deus silencia, mas nunca abandona. Marta e Maria mandaram avisar sobre Lázaro. Jesus ama, mas espera. Eu vou repetir isso. Marta e Maria mandaram avisar sobre Lázaro. Jesus ama, mas espera. Por que ele espera? Ele espera o tempo do amadurecimento. Para ver se realmente a gente quer. Lembra que quando ele estava na terra, ele disse assim: não dei pérolas aos porcos? Imagina um porquinho com uma pérola bem bonita. Aí tu dá um banho nele, deixa ele cheirosinho, bota aquela pérola linda, valiosa, e aí ele sai correndo e se joga na lama. Né? Qual é a analogia que Jesus estava fazendo? Eu pego a ovelha, limpo ela, deixo ela cheirosinha, liberto, deixo ela bonitinha, dou a minha pérola para ela, a preciosidade da minha palavra, da minha unção, do meu espírito, e essa pessoa pega tudo isso e volta no pecado. Isso é dar pérolas aos porcos. É você dar as preciosidades que Deus te revelou por uma pessoa que não quer compromisso com Jesus. Por uma pessoa que não quer nada na vida. E está tudo bem. Está tudo bem, amados. Cada um tem o seu tempo. Cada uma tem o seu processo. E um dia, quem sabe, desperta. Pelo menos é o que a gente espera. Amém? Eu também tive meu tempo que eu dormi. Amém? Mas eu despertei. A palavra de Deus diz: desperta em drogas. O silêncio de Jesus não era descaso, era preparação. Então o silêncio não é descaso. O silêncio é uma preparação para a tua vida, para te fortalecer. Você está pronta para receber aquilo que Ele tem para te dar. Mas por que para algumas pessoas Ele dá e a pessoa se afasta, se desvia, some? É porque talvez Ele sabe que essa pessoa nunca iria mudar mesmo. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de mim. Eu não cumpriria. Se a pessoa ouviu a palavra, pediu a palavra, ele tem que cumprir. Só que se a pessoa não está pronta para receber, ela corre um sério risco de se desviar. Então não reclame do tempo de Deus, amém? O silêncio nos ensina a ouvir diferente. E às vezes demora. Às vezes Deus demora porque está preparando algo maior do que você pediu. Aí às vezes você está me pedindo, né? Deus me dá, para mim, me dá. Eu quero dar para mim, mas Ele não quer te dar um danoninho. Ele quer te dar um casarinho, um iogurte bom e caro, um leitinho. Eu amo leitinho. Sabe aquele amarelinho, grande assim, um monte, bem gostoso? Ele não quer te dar aquele pequenininho que é o danoninho, que é bem pequenininho, né? A gente bota 2 colheres e fica bom. Ele quer te dar um pote grande. Aí demora mais. Amém? Demora um pouquinho mais, até sair do forninho. Abra sua Bíblia em 1 Reis 19.
Quem achou? Eu achei. Também. Não. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Aonde que Deus estava? Quem prestou atenção? Aonde Deus estava? Num vento sul? É assim mesmo, mas o silêncio de Deus nos afina, nos torna sensíveis ao que antes não ouvimos. Barulho em nossa volta, as coisas, os ruídos, as distrações, nos roubam de ouvir a voz de Deus. E às vezes, por causa desses barulhos, a gente não ouve Deus. Então a gente tem que silenciar tudo que está à nossa volta para que a gente possa ouvir o Senhor. Talvez você está ouvindo só o silêncio de Deus porque tem muito barulho à sua volta. Tem muita rede social, tem muito Netflix, tem muita coisa do mundo ainda, tem muito conteúdo do mundo dentro de ti. E que enquanto você não tirar esses conteúdos do mundo, as músicas do mundo, os filmes do mundo, tudo que é secular, que não agrega a nossa alma, isso rouba de nós ouvirmos a Deus. Todas as vezes que você silenciar as distrações, silenciar os terremotos, silenciar as coisas que não agregam na sua alma, você vai ouvir a Deus. Então depende dos dois, amor. Depende de Deus falar e depende de nós estarmos prontos para ouvir. Você está pronta para ouvir? O que tem dentro de ti ainda que pode impedir a voz de Deus na tua vida? O que você ainda tem deixado na sua alma falar mais alto? O que tem falado mais alto na sua alma é a palavra de Deus? É a oração? É o louvor? É a adoração? Porque se não for, dificilmente você vai ouvir a voz de Deus. Aí uma coisa é você orar, pedir e orar e pedir e Deus não falar, mas você está conectado a Ele, em silêncio, sem distração, esperando Ele falar. E outra coisa é você orar, você pedir, mas cheio de distração. Deus vai falar, você não vai ouvir. Talvez Deus está falando, mas você não está ouvindo. Olha que forte isso. Talvez Deus está falando, mas tem tanto ruído aí dentro. Como aconteceu com Elias. Ali diz, ó, no vento, no terremoto e no fogo, tudo faz barulho. Quem é que já chegou perto de uma fogueira? Faz barulho. Terremoto, destrói tudo. O vento, viu o barulho que estava fazendo aqui o vento? O que vocês fizeram quando o vento fez barulho? Olharam para onde? Isso não é uma distração? Será que vocês lembram o que eu estava falando naquela hora? Quando vocês olharam para o vento? Consegue entender? Deus está falando, mas talvez você está ouvindo outras coisas e não está ouvindo Deus. Porque Deus fala. Deus fala. Ele pode até demorar, mas
Ele fala. Só que nós estamos apenas? Estamos com os ouvidos conectados em Deus para ouvir Ele. Amém? O silêncio de Deus então nos afina. O silêncio prepara para o milagre. Lázaro não foi apenas curado, ele foi ressuscitado. Se Jesus tivesse ido na mesma hora que ele foi solicitado, Lázaro não tinha ressuscitado, Lázaro tinha sido curado. Só que o milagre não era de cura, o milagre era de ressurreição. Todos ficaram sabendo desse milagre. Todos vinham até Betânia para conhecer Lázaro. Imagina, deixa eu falar famoso. Então o milagre que Deus tem para ti talvez não te deixar famoso. Mas aí você fica, Jesus, não me responde. Jesus, não me responde. Calma. Na hora que for para te ressuscitar, ele vai vir. Amém? E Lázaro ficou famoso mesmo. A Bíblia diz que um monte de gente ia na casa de Lázaro conhecer o milagre vivo. Imagina você sendo um milagre vivo. Aquela lá é assim agora? Não é. Não pode, não é a mesma pessoa. Não tem como. Aí você vai dizer, Jesus não só me curou, Ele me ressuscitou. Muito forte isso. Muito forte. O silêncio de 2 dias resultou em um milagre eterno. O silêncio de Deus resultou num milagre eterno. Aquilo que Deus tem para nós, quando está demorando muito, é porque é eterno. A cura que eu recebi, que eu tenho recebido na minha vida, é eterna. É para sempre. Mudou meu relacionamento com meu filho, mudou meu relacionamento com meu esposo, mudou o ambiente da minha casa, mudou meu relacionamento com Deus para a eternidade. E ainda vai me garantir a eternidade. Mas quando vocês verem o livro lá, vocês vão entender por que garante a eternidade. Porque ninguém vai entrar no céu se ainda tiver o pezinho lá na coisa linda. Amém? Então é eterno que Deus tem para nós. Deus não está dizendo não. Ele está dizendo espere. Não é não. É calma. Espera. Aí dói tanto. Dói muito esperar. Mas lembra quando eu falei lá que nós somos da geração do ensino hoje? Eu sou da época lá, que a gente fazia torrada naquele negócio que era comprido. Aí tinha um patadinho certinho no pão. Lembra? Aquela coisa era ganhada, não é? Veio o pé de gordura já velha. Era que um lado
Na época de Freud, lá em 1800 e Guaraná de rolha, ele levava 7 meses para dar uma devolutiva para um paciente dele. Imagina se eu levar tudo isso. Tem que ser aquilo. Entende a agilidade das coisas? Das pessoas quererem as coisas para a hora? Só que Deus vai cozinhar nós. Vai cozinhar. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quanto maior for o projeto de Deus na tua vida, quanto maior for a bênção que Ele tem para a sua vida, mais você vai esperar. E aí você vai dizer assim: ó, Deus, faz isso, faz aquilo outro, faz isso, faz aquilo outro. Ele vai fazer tudo o contrário do que a gente quer. Só para dizer que quem manda sou eu, quem faz sou eu, é do meu jeito, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então, te acabou. Ele está provando o nosso coração, amém? Estou preparando algo que você ainda não compreende. Mesmo em silêncio, Deus está operando. Quando Ele se cala, Ele está confiando que você aguenta o processo. Amém? Então, quando Deus se cala, é porque Ele sabe que a gente aguenta o processo. E Ele só vai deixar a gente ir até onde a gente aguenta. Porque Ele mesmo diz na palavra dele que nós não somos tentados mais do que aquilo que a gente aguenta. Então Ele sabe do nosso potencial e da nossa capacidade, até qual limite a gente pode ir. Então Ele sabe até onde Ele pode nos testar. Só que se eu recusar o processo, se eu pular o processo, se eu desistir do processo, eu não recebo a bênção. Porque o processo é um veículo que Deus usa para nos abençoar. Só que no processo tem escassez, no processo tem dor, no processo tem rejeição, no processo tem sofrimento, no processo tem ausência. A gente se sente abandonado. Se sentir não quer dizer que é. Amém? Se sentir não quer dizer que é. Nós não estamos ausentes. Nós temos um Pai que está olhando lá de cima. Nós passamos pelo processo. E Ele está dizendo: vai, filho, mais um pouco. Tu aguenta só mais um pouquinho. Está chegando. Amém, amados? Então, registre isso na sua mente. Quanto maior for o projeto que Deus tem na tua vida, quanto maior for o chamado que Deus tem para ti, quanto maior for aquilo que Deus planejou para a tua vida, maior vai ser o teu deserto. Maior vai ser o teu processo. Vai sim ter muito choro, vai sim ter muita dor, vai sim ter muito sofrimento. Quem prega ao contrário não está pegando a palavra de Deus. Mas quem vence esse processo e é aprovado por Deus, recebe um milagre como Lázaro recebeu. Além de ser curado, é ressuscitado. Eu fui ressuscitado, amados. Literalmente. Em breve, o céu vai ceder com voz de milagre. Em breve você vai dizer, você vai ouvir: ei, Lázaro, sai para fora. Chegou a hora de receber o teu milagre. Aí você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena todo o sofrimento. Aí quando Deus te der a bênção, você vai agarrar ela com unhas e dentes e não vai pôr ela fora. Sabe que muitos põem fora porque não passam pelo processo. Quem aqui já viu muitos artistas se converterem? Já continua na fama, no gospel, aí quando vê, some. O adulteiro, ou sei lá, fez roubou, fez qualquer coisa. Tem uns que
E aí o ego tem que morrer. E para matar esse ego de alguém que não é famoso? Que foi famoso sem Jesus? Que já é acostumado com o aplauso, com a adoração. Que as pessoas às vezes passam 2, 3 dias na fila, usam até fralda para não sair da fila, para não ir no banheiro, para não perder o lugar. Veja só, né? Aí você diz assim, eu vou para o culto. Aí se o pastor, a pastora prega 2 horas, nossa! Porque é espiritual. Mas quando era domingo, ficava 2, 3 dias na fila, usava até fralda geriátrica para não perder o lugar. Para ver quem? O seu ídolo amado, adorado e venerado. E Cristo, Ele é quem tem que ser adorado. Ele é quem tem que ser venerado. E aí essas pessoas vêm, são expostas, sem passar pelo processo. Sabe o que acontece? Em vez de serem ressuscitadas, elas morrem. O processo natural de Deus primeiro é morte. Morre o eu, morre as vontades, morre os desejos, morre. Quando eu estiver bem mortinho, bem morto mesmo, aí Jesus vem e ressuscita essa pessoa nele. E aí quando ele sopra, como soprou Lázaro, como fez Lázaro famoso, ele sabia que quem ia aparecer não era Lázaro, mas era um milagre que ele operou na vida de Lázaro. Aí não sou mais eu que aparece, é Cristo. Jesus que precisa aparecer na nossa vida também. Então não podemos pular os processos. Vocês acham que eu não oro todo dia para ver se essa igreja cheia? Vocês acham que eu não oro todos os dias para ver essa igreja lotada? Eu não posso orando, chorando, nos esperneando, gritamos e berramos a Deus. E a gente só ouve. Espera. E hoje eu tenho esse entendimento que quanto mais eu espero, é porque maior é o meu milagre. Um dia eu vou ouvir a voz: Lázaro, vem para fora. Vai chegar esse dia, eu creio. Até lá, eu não sei se todos estarão conosco, mas eu sei de uma coisa: vai acontecer. E quem estiver conosco vai ver. Amém? Só que eu preciso estar pronta para isso. O apóstolo precisa estar pronto para isso, a igreja precisa estar pronta
Mas não esqueça que Ele faz na hora certa, no tempo certo, e Ele vai pegar quando nós estivermos prontos. Amém? Imagina um bebê recém-nascido, que ele está preparado só para receber o leitinho materno. A gente pegar uma costela assada e dar para ele. O que vai acontecer com esse bebê? A gente vai matar ele? Pode preparar o cachorro para comer? Porque ele não está pronto para receber esse tipo de alimento. Vocês entendem? Aí Deus olha para nós, aí a gente está lá pedindo as nações. Não é nem o brilho ainda. Não está nem na porta ainda recebendo as pessoas. Mas aquela nação, calma, primeiro vai ali, recebe as pessoas, seja dentro da casa do Senhor. Aí depois seja o líder. Aí seja um pastor, e quem sabe Deus te leva para as nações. Amém, irmãos? Para vocês entenderem. Eu gosto de fazer essas analogias para a gente entender bem a palavra de Deus. Amém? Vocês entenderam? Então vamos para a nossa atividade. Quero que você pegue aquele papelzinho em branco. Quem não tem caneta, levante a mão, que a Grazi entrega a caneta para você. Eu quero que você pegue o papelzinho em branco. O outro papelzinho escrito, guarde. E sempre que bater a ansiedade do silêncio de Deus, dá uma lidinha nele. Amém? Sempre que bater aquele nervosismo, Deus não me ouve, Deus não me responde, dá uma lidinha nesse bilhetinho que eu deixei para vocês. Amém? Pegue esse papel em branco. Eu quero que você pense em uma oração que você tem feito há muito tempo e que você ainda não recebeu a resposta. E escreva nesse papel. Mas uma oração que assim, faz tempo mesmo. Faz muito tempo que você pede. E parece que Deus está com os ouvidos. Parece que Ele não ouve e muito menos responde. Amém? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Não sobrou? Olha, não. Acho que não tem uma boca. Se for mais de